A noiva de Cristo, sua igreja. Parte 01, dia 2 de janeiro de 2025. E farei deles e dos lugares ao redor de minha colina uma bênção. E eu farei com que a chuva caia a seu tempo. Haverá chuvas de bênção. Ezequiel 34, 26. O capítulo Ezequiel 34, que li no início, é um ato profético. E eu entendo, tem relação não com a condição dos judeus durante o cativeiro e sua subsequente felicidade quando deveriam retornar à sua terra, mas a um estado em que deveriam cair depois de terem sido restaurados em seu país, sob Neemias e Esdras. E em qual estado eles ainda continuam até os dias atuais. O profeta nos diz que os pastores estão, em vez de alimentar o rebanho, alimentavam-se a si mesmos. Eles pisaram a grama em vez de permitir que as ovelhas a comam. E eles sujaram as águas com os pés. Essa é uma descrição exata do estado da Judéia após o cativeiro. Por que então se levantaram os escribas e fariseus, os quais tomaram a chave do conhecimento e não entrariam, nem permitiriam que outros entrassem, que pôs fardos pesados sobre os ombros dos homens e não quis tocá-los com seus dedos, que fez a religião consistir inteiramente em sacrifícios e cerimônias, e impôs tal fardo ao povo, que eles exclamou: que cansaço! Esse mesmo mal continuou com os judeus pobres até os dias atuais. E você deve ler o absurdo do Talmud e a Gemara e ver os fardos que eles colocaram sobre eles. Você diria: na verdade, eles têm pastores ociosos. Eles não dão comida às ovelhas. Eles incomodam com superstições fantasiosas e visões tolas, em vez de dizer-lhes que o Messias já veio. Eles o iludem com a ideia de que um Messias ainda está por vir, que restaurará a Judéia e a elevará à sua glória. O Senhor pronuncia uma maldição sobre esses fariseus e rabinos, esses que empurram com o lado e com o ombro, esses mau pastores que não permitem que as ovelhas se deitem, nem as alimentará com bom pasto. Mas depois de ter descrito esse estado, ele profetiza tempos melhores para os pobres judeus. Está chegando o dia em que os pastores descuidados serão como nada, quando o poder dos rabinos cessará, quando as tradições da Mishnah e o Talmud será posto de lado. Aproxima-se a hora em que as tribos irão para o seu próprio país, quando a Judéia, por tanto tempo um deserto vivante, mais uma vez florescerá como a rosa, quando o próprio templo for restaurado. Mas na colina de Sião será erguido algum edifício cristão, onde os cânticos de louvor solene serão ouvidos como antigamente os salmos de Davi foram cantadas no tabernáculo. Não demorará muito para que eles venham. Vêm de terras distantes, onde descansam ou vagam. E ela tem sido a escória de todas as coisas, cujo nome tem sido um provérbio e um motejo. Deve tornar-se a glória de todas as terras. Sião, abatida, levantará a cabeça, tremendo a si mesma do pó, da escuridão e dos mortos. Então o Senhor alimentará seu povo, e faça deles e dos lugares ao redor de sua colina uma bênção. Eu penso, não atribuímos importância suficiente à restauração dos judeus? Nós não pensamos o suficiente nisso? Mas certamente, se há algo prometido na Bíblia, e isso, imagino que você não consiga ler a Bíblia sem ver claramente que haverá uma restauração real dos filhos de Israel. Para lá subirão, virão com choro a Sião,
e com súplicas a Jerusalém. Que esse dia feliz chegue logo, pois quando os judeus forem restaurados, então a plenitude dos gentios será reunida. E assim que eles voltarem, então Jesus virá sobre o monte Sião para reinar com seus ancestrais gloriosamente. E os dias tranquilos do milênio então alvorecer. Então saberemos que todo homem é um irmão e um amigo. Cristo deve ser regra, com influência universal. Este então é o significado do texto, que Deus faria Jerusalém e a coloca ao redor de sua colina uma bênção. Eu não devo, no entanto, usá-lo para que hoje, mas vou usá-lo em um sentido mais restrito, ou talvez em um sentido ampliado, como se aplica à Igreja de Jesus Cristo, e a esta igreja particular com a qual você e eu estamos ligados. Eu os farei e os lugares ao redor da minha colina são uma bênção. E eu farei com que o cativeiro, com que o chuveiro desça em sua estação. Haverá chuvas e bênçãos. Há duas coisas aqui mencionadas. Primeiro, a igreja de Cristo deve ser uma bênção. Em segundo lugar, a igreja de Cristo deve ser abençoada. Essas duas coisas você encontrará nas diferentes frases do texto. 1. Primeiro, a igreja de Cristo deve ser uma bênção. Eu os farei e os colocarei ao redor de minha colina. Uma bênção. O objetivo de Deus, ao escolher umas pessoas antes de todos os mundos, não era apenas para salvar essas pessoas, mas, através delas, para conferir benefícios essenciais a toda a raça humana. Quando ele escolheu Abraão, ele não o elegeu simplesmente para ser amigo de Deus e o recipiente de privilégios peculiares, mas ele o escolheu para torná-lo, por assim dizer, o conservador da verdade. Ele deveria ser a arca na qual a verdade deveria ser escondida. Ele deveria ser o guardião da aliança em favor do mundo inteiro. E quando Deus escolhe qualquer homem por sua graça soberana e eletiva, e os torna de Cristo, ele o faz não apenas por causa deles mesmos, mas para que sejam salvos, mas pelo bem do mundo. Pois não sabeis que sois a luz do mundo? Uma cidade situada sobre uma colina que não pode ser escondida? Vós sois o sal da terra, e quando Deus vos faz sal, não é apenas para que tenhais sal em vós mesmos, mas para que, como sal, possais conservar toda a massa. Se ele fizer você levedar, e que, como um pequeno fermento, você pode levedar toda a massa. A salvação não é uma coisa egoísta. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado e exaltado. Amém e amém.